Oi gente, eu tô aqui de volta, beleza? Hoje para o vídeo de geografia. Foi mal, gente, eu não mandei o vídeo de ciências porque eu não tive tempo de gravar e o Emanuel, o vice-representante, não teve tempo de fazer o roteiro, certo? Então a gente quer se desculpar porque a gente não conseguiu fazer, foi mal. Mas a gente vai continuar aqui, beleza? Vamos lá. Como no vídeo de história, esse aqui não vai ter muitas coisas para desenhar, beleza? Vai ser mais só falando mesmo, então pode prestar só atenção aí. Capítulo 3. Lembre-se, os capítulos vão cair na prova é o 3, o 4 e o 5, beleza? Só para avisar. Vamos lá. No Brasil colônia, ainda se produziam aço e outras ligas metálicas. Roupas, tecidos, armas, móveis, ferramentas, utensílios e outros produtos industrializados. Portugal proibiu formalmente que tivessem fábricas no Brasil para não gerar concorrência com os produtos importados. Consequentemente, o Brasil continuaria dependente por muito tempo das atividades extrativas e agroexportadoras. Beleza, gente? Por que Portugal meio que proibiu a entrada de indústrias? Porque ele era muito amigo da Inglaterra, beleza? Esse vai ser de Inglaterra, aqui vai ser o Portugal e aqui vai ser o Brasil. E se o Brasil começasse a vender, ele ia ter concorrência com a Inglaterra. E a Inglaterra não queria isso. E como não é meio, né? Como Portugal mandava no Brasil e não queria perder a ajuda comercial que ele tinha da Inglaterra, ele acabou proibindo, beleza? Ficou bem estranho esses desenhos aí, eu acho que não deu pra entender nada pelos desenhos, mas se você prestar atenção no que eu falei, você entendeu. Bom, depois da chegada da família real, todos achavam que finalmente implantariam indústrias no Brasil. Porque era a família real, né? Eles achavam que eles iam pra lá pra morar, né? E aí eles precisavam, como é o nome? Modernizar o país, né? Evoluir, entre aspas. Por que a família real foi pra lá? Isso não vai cair na prova, mas eu vou falar mesmo assim. A família real foi pra lá por causa de uma guerra que estava acontecendo, que a França estava proibindo os produtos da Inglaterra. Só que Portugal não queria deixar de comprar porque ele não queria perder a parceria e acabou que Napoleão Bonaparte foi invadir lá e ele teve que fugir pro Brasil. E a Inglaterra ainda ajudou ele a fugir, tá? Ela emprestou as caravelas lá, fez até uma guarda para ele e tal. Eles eram muito amigos. Ninguém investiu nas indústrias, mesmo quando a família real estava lá, porque não valia a pena. Por que não valia a pena? Porque os produtos dos outros países que eles compravam já tinham boa qualidade e o preço era bom. Ou seja, não valia muito a pena você começar a fazer produtos, sendo que os outros já eram melhores, entendeu? Porém, depois da proibição do tráfico de escravos, como os africanos eram assalariados, sim, o que aconteceu, gente? Peraí. O que aconteceu? Foi mal, gente. Calma aí. Pera. Beleza, o que aconteceu? Quando eles proibiram o tráfico de escravos, todos os escravos eram assalariados. Todos os escravos que chegavam agora. Ou seja, eles tinham que ser pagos, né? Com dinheiro. Dinheiro, eu acho que todo mundo sabe, né? Que é pagamento. Beleza, como eles tinham que ser pagos, ficava mais cara a mão de obra. E aí os fazendeiros iam ficar sem mão de obra, porque eles não queriam pagar. Antigamente eles não pagavam no escravo. O escravo fazia o que ele quisesse sem ele precisar, pagar, entendeu? Agora eles tinham que pagar. E eles não queriam porque era muito caro. Então eles pressionaram o governo para incentivar a vinda dos europeus, para os europeus trabalharem, né, na agricultura, né? As cidades passaram a se tornar muito importantes no Brasil, porque nelas concentrava o dinheiro acumulado. Surgiu assim uma nova classe social privilegiada, formada pelos empresários e comerciantes. Isso depois que implantaram as primeiras indústrias.
Nessa época aconteceu um grande êxodo rural, porque muitas pessoas saíam do campo para ir para a cidade, atrás de melhores condições de vida, né? Ou seja, eles saíam muito do campo, sabe? Campo, calma aí. Campo, isso era para ser uma árvore, para a cidade. E isso era para ser um prédio, beleza. Saíam muito do campo para ir à cidade, gente. O que acontecia lá na cidade? O que estava acontecendo? Uma oligarquia. O que é uma oligarquia? É um grupo que governa, que concentra o poder só nesse grupo social, entendeu? Que normalmente ele é formado por pessoas desse grupo social, mas é meio que óbvio, né? Se formou e ela dava privilégios para os cafeicultores. Essa oligarquia se formou, dava muitos privilégios para os cafeicultores. Por exemplo, eles retiravam as multas, construíam mais coisas para eles e tal. Então lançaram um candidato oposicionista, ou seja, na próxima eleição eles não iam deixar os cafeicultores, aqui era para ser plantação, tá? Ganharem. E aqui é a indústria. Beleza? Só que quem ganhou foi um cafeicultor, Júlio Prestes. Porém, ninguém deixou que ele governasse. Disseram que foi fraude na apuração dos votos. E quem ganhou foi o outro oposicionista. Foi o oposicionista, o outro não. Foi a outra pessoa, que era o oposicionista, que era das indústrias. Que era Getúlio Vargas, gente. Ele era gaúcho. Para liderar o novo governo, ele investiu principalmente nas indústrias. E ele implantou várias importantes indústrias, gente. Várias. Que são, mas aqui a gente só vai falar mais ou menos de 3, né? Vamos lá. Beleza. A primeira aqui é a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em 1941. A Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, em 1942. E a Petrobras, isso mesmo, em 1953. Bom, a siderúrgica foi instalada em Volta Redonda, no estado de Rio de Janeiro. Lá no estado de Rio de Janeiro, beleza? Que lá na época era capital, se é que tinha capital. Mas eu acho que era nessa época que era capital. Essa cidade não foi escolhida só por ficar perto do porto, entendeu? Foi escolhida porque ficava entre as duas maiores cidades que estavam sendo, sim, se expandindo mais rápido, que era São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza? E ela ficava bem aqui, ó. Volta Redonda. E lá que foi implantada a siderúrgica, beleza? CSN. Bom. Vamos lá. Bom, ela foi criada a um acordo do Brasil e dos Estados Unidos. Quem se lembra disso aí que assistiu o vídeo lá no Moodle, que era sobre a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil ia fornecer aço e os Estados Unidos ia ajudar economicamente o Brasil. Bom, o Getúlio Vargas comprou uma empresa estadunidense que atuava em Minas Gerais desde o início do século XX, extraindo minério de ferro, que é a CVRD, a Companhia Vale do Rio Doce. Em homenagem ao grande rio que percorre a região, ela ganhou esse nome, beleza? E é porque também lá era extraído o minério de ferro. A principal atividade dela era extrair esses minérios, mas com o passar do tempo especializou também na extração de outros minérios, entre os quais o cobre, o níquel, o manganês e sói, beleza? Bom, ela foi privatizada, né? Pra quem não se lembra, privatizar é quando eu compro, alguém que não é do governo compra a empresa e aí a empresa é dele, agora ele faz o que ele quiser. Por exemplo, a Coelce, né? Beleza, e a Petrobras? No
No Brasil, a exploração do petróleo tem sua história relacionada à expansão das indústrias de base ocorrida na Era Vargas. As primeiras notícias desse recurso natural em território brasileiro ocorreram em 1858, quando foram encontrados sinais superficiais de petróleo na região de Ilhéus, e em 1859, quando encontrava o petróleo de Recôncavo Baiano, perto de Salvador. Beleza, gente. Encontraram petróleo, né? Petróleo. Muito petróleo. Petróleo é riqueza. Petróleo é dinheiro. Ops. Não falei nada. Bom, haviam dois grupos que não queriam que o petróleo fosse... que tinham ideias diferentes sobre o petróleo. Um queria que ele fosse exportado e vendido... Exportado e vendido, assim, para todos os locais do mundo aí afora. E o outro não queria que isso acontecesse, gente. Ele queria que que o petróleo fosse vendido apenas... fosse explorado apenas pelo governo. Entendeu? E um dos defensores que impediam que o petróleo não fosse vendido para outros estados foi Monteiro Lobato, gente, que defendia uma campanha conhecida no país inteiro pelo lema: o petróleo é nosso. E então, o Getúlio Vargas decidiu deixar o petróleo pra gente, criou a Petrobras para cuidar do petróleo. Beleza, gente? Final do capítulo 3. Esse vídeo aqui vai ficar gigante, imenso, porque tem uns 20, 40 bilhões de capítulos. Na verdade, isso é só o 3, o 4, 5, mas é muita coisa. Capítulo 4, os recursos naturais brasileiros e a industrialização. Tudo bem, né? Tudo bem, vamos lá. Beleza. A base geológica do território brasileiro. Uma camada rochosa, genericamente chamada de crosta terrestre, envolve todo o planeta, inclusive sobre os oceanos. Nela, que também é chamada de litosfera, é possível identificar vários tipos de rochas que se formam em diferentes épocas da história da Terra e sobre diferentes condições. Algumas rochas se formaram logo após o resfriamento da Terra e são muito duras, compostas de pequenos cristais agrupados. Elas constituem grandes conjuntos rochosos chamados de crátons. Os crátons são conhecidos como escudos cristalinos antigos e são tão resistentes que suportam todo o peso dos continentes e dos oceanos. Caraca! Eles constituem a base geológica da crosta terrestre e oferecerá grande resistência à pressão do magma exercida e a partir das profundezas da Terra. Será que também protege de balas? Eu vou fazer um escudo desse negócio aí. Se eu tivesse isso. Esse tipo de estrutura geológica também é muito resistente à ação da chuva, do vento e do calor e do gelo. Meu Deus, isso é resistente a tudo, né? No Brasil, os escudos cristalinos antigos representam cerca de 36% da superfície territorial, ou seja, mais de um terço da água superficial composta de rochas muito antigas. Isso proporciona vantagens à economia do país, como veremos a seguir. Yes! A importância econômica dos maciços cristalinos antigos. O conjunto rochoso dos maciços antigos brasileiros encerra numerosas jazidas de diversos minérios. Vai ser assim. Que são todos os minérios ou associações de minerais, metálicas ou não. Não tem grande importância econômica. É o caso do ferro, do manganês, do cobre e da bauxita. A utilização em larga escala do minério de ferro teve início no século XV, quando começaram a ser utilizados os altos fornos, grandes estruturas verticais que atingem temperaturas elevadas, acima de 1.200 graus Celsius, mediante a queima do carvão. Essa temperatura é necessária para o metal
contido no minério de ferro assuma forma líquida ou pastosa e assim possa ser depositada em moldes e transformada em vários objetos. As reservas de minério de ferro são muito abundantes em todo o mundo, porém 73% de suas jazidas estão concentradas em apenas 5 países, dentre os quais se destacam o Brasil e a Austrália, cujas reservas apresentam teor de ferro mais elevado. No Brasil, o minério de ferro é extraído principalmente em Minas Gerais, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Beleza, gente. Isso daqui eu não vou ler porque é muita coisa e eu acho que é bem inútil. Mas se você quiser ler, páginas 58 e 59. Extração de ferro em Minas Gerais, extração de ferro no Pará e extração de ferro em Mato Grosso do Sul. Tá? Eu acho que não vai ser tão importante assim. Mas eu vou ler, mas eu não vou falar aqui, tá? Manganês. O manganês é o segundo minério mais abundante na natureza, mas passou a ser valorizado somente no século XIX, quando surgiram as primeiras siderúrgicas. Por ser matéria-prima que dá liga aos componentes do aço, é o manganês que faz o ferro metálico se juntar ao carbono do carvão durante o processo de fabricação do aço nas indústrias siderúrgicas. Cada tonelada de aço exige até 60 km de manganês. Por isso, 95% do manganês extraído do mundo destina-se à fabricação de aço. Os 5% restantes têm várias aplicações nas indústrias químicas de cerâmica, elétricas e de fertilizantes. Minério de alumínio, bauxita. O alumínio não é encontrado na natureza em estado puro. Sua produção depende do refinamento da bauxita, minério que foi descoberto apenas no século XIX. A bauxita é o terceiro mineral mais abundante na natureza. Seu nome deve-se à localização da jazida onde esse recurso natural foi identificado pela primeira vez, a localidade de Les Baux, no sul da França. Eu acho que é assim que se fala, Les Baux. A primeira vez que essa indústria produziu alumínio utilizando bauxita foi em 1854, na França. Mas como naquela época o processo de fabricação desse metal era muito caro, sua aplicação ficou restrita a trabalhos luxuosos e artísticos. As bacias sedimentares. Há milhões de anos, o intemperismo age sobre a costa terrestre. Para quem não se lembra, intemperismo é... Eu também não me lembro. Mas eu acho que é formação de rocha. Deve ser, pesquisa aí. Desgastando a superfície dos maciços cristalinos. Não é formação, eu acho. É decomposição. Deve ser isso. E gerando detritos de todas as formas e tamanhos, desde minúsculos grãos de areia a grandes blocos de rochas. Esses detritos são transportados pelo vento e pela água para as partes mais baixas da superfície terrestre. Ao longo do tempo, as superfícies rebaixadas de relevo acumulam, além de detritos, restos de vegetais e de animais mortos, que se transformaram em fósseis. Esse lento processo geomorfológico é chamado de sedimentação. Formou extensos depósitos naturais que consistem em rochas sedimentares. As partes da superfície que essas rochas recobriram são denominadas bacias sedimentares. Beleza, peraí. Continuando, vamos lá. A importância econômica das bacias sedimentares. Bom, aqui fala sobre o petróleo. O petróleo formou-se há centenas de milhões de anos pelo soterramento e pela decomposição de restos de animais e vegetais marinhos. Um forte índice dessa origem é que parte considerável do petróleo existente no mundo está nas chamadas plataformas continentais, que formam o habitat de muitos animais marinhos. Os fósseis desses animais formam um depósito de assoalho da plataforma continental, soterrada em decorrência de sucessivas fases de sedimentação. Decomposição desses fósseis sob forte pressão e elevadas temperaturas ao longo de milhões de anos deu origem ao petróleo. Então é mais ou menos assim, ó. Tá aqui o peixe pré-histórico, ou sei lá o que. Beleza? Morreu. Por algum motivo ele morreu.
Aí os ossos dele foram depositados... Peraí, não, isso aqui não é osso, calma. Os ossos dele foram depositados aqui, né? A gente vai fazer os ossos dele assim, ó, pra parecer que é osso, mas não parece. Finge que isso aí é os ossos. Esse aí é os ossos do peixe. E foram depositados lá no fundo do mar. E aí depois de muito tempo se decompôs e formou o petróleo. Isso azul era para ser o petróleo, né? Ou seja, deixa. Vamos continuar aqui. A Petrobras, sempre erra esse nome, decidiu então aumentar as pesquisas de petróleo no mar. Como resultado, logo em seguida foi descoberta uma grande jazida petrolífera na plataforma continental nas proximidades de Campos dos Goyatacazes, em 1974. Um novo aumento do preço do petróleo em 1979 forçou a Petrobras a fazer ainda mais investimentos na pesquisa de novas jazidas de petróleo em território brasileiro. Os primeiros resultados surgiram rapidamente em 1981. A produção marítima superou a terrestre e em 1984 a quantidade de petróleo produzido no Brasil se igualou à importada. Nossa, meu irmão! Beleza. Aqui fala sobre a chuva ácida. Quem fez a pesquisa já sabe o que é, mas eu vou até ler. Além dos referidos impactos socioambientais provocados pela mineração, a utilização dos minérios extraídos acarreta outros graves problemas. A queima do carvão em indústrias e termoelétricas libera partículas no ar, juntamente com gases poluentes, como o dióxido de enxofre, representado por SO2. Não, tá errado, não é aqui não. Aqui. E o dióxido de nitrogênio, NO2. Além de prejudiciais à saúde humana, esses gases e partículas reagem com as gotas de água das chuvas e formam dois ácidos, sulfúrico e nítrico, que são trazidos pela chuva para a superfície denominada chuva ácida. Essa água tem alto poder de corrosão e danifica construções, monumentos, revestimento de fios elétricos e metais. Esse fenômeno também afeta as plantas, que deixam de se desenvolver e podem até morrer. E morreu. O problema não se limita às florestas, mas se faz sentir também na agricultura e na pesca, acarretando a redução de produtividade dos solos e a acidificação dos lagos e dos rios, consequências desastrosas para a vida aquática. Mano, você tá vendo? A indústria é uma merda pra vida. E ainda continua, mas é bom, porque vai produzir coisas boas, né? Vai produzir alimento. E alimento é bom. Até os industriais. Beleza. A meta de desenvolvimento econômico. Nos anos de 1930, instalou-se no Brasil uma maneira diferente de administrar o país. Os governantes passaram a se preocupar quase exclusivamente com a economia e tinham como prioridade estimular a criação de empresas. Estas geram empregos e, consequentemente, os cidadãos recebem salários, ou seja, dinheiro que pode ser usado para adquirir bens. Inteligente, olha. O Nacional Desenvolvimento do Juscelino Kubitschek, beleza? Em 1956, o político mineiro Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil. Seu governo aprofundou ainda mais as mudanças que já vinham ocorrendo desde o declínio da economia do café. Kubitschek lançou um projeto de avanço econômico que ficou conhecido como Plano de Metas, cujo objetivo era um prazo de 5 anos para promover o desenvolvimento de vários setores de economia, em especial os de energia, transporte e indústria, com base à educação. É possível notar, desse modo, que o governo JK ficou conhecido como essa administração. Atuou principalmente na construção de tudo que era necessário para a economia funcionar, ou seja, em infraestrutura. Seu projeto era tão ambicioso que chegou à propaganda que o Brasil iria progredir 50 anos em 5. Palmas para esse cara é um gênio, pois as mudanças seriam tão profundas que equivaleriam a 50 anos de história. Um dos símbolos deste período foi a chegada das empresas estrangeiras, notadamente do setor automobilístico, que iniciaram a produção de carros em larga escala. Uma das consequências da implantação do Plano de Metas foi o ingresso, num ritmo acelerado, de empresas transnacionais, transformando profundamente o espaço geográfico brasileiro. Brasília, uma grande obra de nacional desenvolvimento brasileiro. Com o objetivo de promover a integração do território nacional, o presidente Juscelino Kubitschek estabeleceu também como a meta a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para a cidade planejada,
que deveria ser construída na região central do Brasil. Essa cidade, inaugurada em 21 de abril de 1960, recebeu o nome de Brasília. A localização da capital no Brasil Central tinha como objetivo, segundo os estudos que motivaram o então presidente, criar um polo de desenvolvimento que pudesse integrar o interior do país e as regiões mais desenvolvidas e povoadas, até então localizadas principalmente nas proximidades do litoral. Essa obra gerou empregos por um grande número de migrantes, sobretudo nordestinos, que se deslocaram até o interior de Goiás para construir a nova capital. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos, não sei porquê. Brasília possui um projeto urbano... não tem nada a ver. Possui um projeto urbano ou plano piloto diferente e muito avançado, se comparando às demais cidades do mundo na década de 1960. Projetado pelo urbanista Lúcio Costa, o formato da cidade lembra de um avião, com avenidas largas e grandes espaços gramados e ajardinados. O arquiteto Oscar Niemeyer projetou as linhas futuristas da maior parte dos edifícios com ousadia e muita imaginação. O conjunto resultante, imponente e harmonioso, levou Brasília a ser classificada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco e se transformou em um importante centro turístico. Turístico. Se você quer ver a foto da cidade, é só você ir na página 77 do livro de Geografia. Eu acho que é do livro de Geografia, né? Claro. O golpe de Estado de 1964. Vamos lá. Em 1961, Juscelino Kubitschek passou o poder para o paulista Jânio Quadros, então eleito presidente com grande apoio popular. 7 meses depois, no entanto, Jânio renunciou e quem assumiu foi o vice, João Goulart, político gaúcho que compartilhava a ideologia nacionalista de Getúlio Vargas. João Goulart adotou uma postura de defesa dos interesses nacionais, juntamente no momento em que as empresas estrangeiras chegavam em grande número no Brasil. Jango, que era ele conhecido assim, João Goulart, Jango, tá? Nacionalizou refinarias de petróleo e desapropriou algumas propriedades rurais, dividindo-se entre agricultores pobres. Por isso, passou a ser mal visto pela elite por parte da classe média, que temiam que a onda de nacionalização e distribuição de renda afetasse suas propriedades ou as transnacionais. Qualquer ameaça às transnacionais era um risco para a elite brasileira, pois muitos de seus negócios dependiam das oportunidades comerciais geradas pelas transnacionais. Para defender seus interesses, a elite e partes da classe média, que incluíam os proprietários dos jornais, revistas, rádios e TVs, usaram a imprensa para orientar a opinião pública contra Jango e pressionar as forças armadas e derrubar o governo e tomar o poder. Tudo aí... tá bom, resultando no golpe de Estado que ocorreu em 1964. Até 1985, sucederam-se no Brasil governos da ditadura militar. Nesse período, foram abolidas as eleições para presidente, para o governo dos estados e das capitais. Os partidos... Os partidos políticos tradicionais foram extintos e foi estabelecida a nova censura prévia dos meios de comunicação. Os opositores do governo ficaram sujeitos à prisão, sem mandato judicial, e milhares de presos políticos foram torturados e mortos. E morreu. E é por isso que isso não pode acontecer de novo no Brasil, beleza? E quem estiver assistindo o vídeo vai tirar essa nota aí, eu acho. Tá? Se você prestar atenção, se você entendeu, se você tem alguma dúvida, me pergunte. Calma que ainda não acabou, é só para avisar antes. Governo militar, quer dizer, não precisa ser pra mim, já avisei que pode ser pra qualquer um que você acha que sabe. Não tenha certeza que ele sabe, porque se ele não souber vai ser ruim pra você, tá? Governo militar e o território brasileiro. A ditadura militar foi uma fase histórica muito tensa em nosso país. A falta de informação e de liberdade de expressão fez que grande parte da população brasileira tomasse conhecimento de apenas os avanços da economia, expressos nas grandes obras que marcaram esse período. Poucos sabiam que o país se endividava cada vez mais no exterior, comprometendo seu futuro e a qualidade de vida de militares e brasileiros. As grandes obras da ditadura militar se concentraram no setor de infraestrutura. Após 1964, o governo militar brasileiro colocou em prática um amplo projeto de integração das diversidades regiões do Brasil, que ainda se mantinham isoladas em uma das outras. Um slogan muito usado nessa época foi integrar para não entregar.
uma clara referência ao risco de perder a Amazônia, que supostamente o Brasil corria. Rodovia Transamazônica. Uma das grandes obras do regime militar foi a Transamazônica, uma rodovia que deveria atravessar todo o norte do país por uma extensão de mais de 8.000 quilômetros, ligando o litoral nordeste do Acre. Continuando, faziam parte desse projeto outras obras, como as agrovilas, pequenas cidades compostas de aproximadamente 100 quadras, além de casas. As agrovilas teriam uma escola, uma igreja ecumênica e um posto médico. No entanto, pouco foi feito em relação ao projeto original. Surgiram apenas algumas agrovilas e somente 5.000 quilômetros de rodovia foram abertos, mas nem sempre asfaltados. Por isso, até hoje, grandes extensões dessa estrada ficam intransitáveis quando chove. Os governos militares pensavam em abrir a estrada para atrair a população que assim ocuparia a região. Milhares de pessoas receberam lotes de terras, foram morar em precárias condições, aguardando as obras de melhorias que em geral não chegaram. Até hoje, muitos colonos sonham com o asfaltamento completo da estrada para poder escoar sua produção. Coitados. Ponte sobre o Rio Niterói. Outra grande obra dos governos militares foi a Ponte Rio-Niterói, uma das maiores pontes do mundo. Ela tem 13 quilômetros de extensão e piso, situado 70 metros acima do nível do mar. Meu Deus, hein? Foi inaugurada em 1974 para ligar a capital do estado do Rio de Janeiro à cidade de Niterói, criando um atalho para se chegar mais rapidamente ao polo turístico. Da região dos lagos ao norte do estado, bem como as estradas que interligam o sudeste e o nordeste do país. Aqui tem mais algumas fábricas, gente, um monte de mais coisa que esses militares fizeram, mas é muita coisa e eu acho que nem tudo vai crescer, porque eu li ali, nem tudo vai cair, então, mas, assim, eu ia ler, assim, peraí, deixa eu explicar melhor. Eu não vou ler aqui no vídeo, não vou falar sobre elas, que é a hidrelétrica de Itaipu e Zona Franca de Manaus, mas assim, se eu fosse você, eu ia ler porque é importante. Página 80, quem quiser ler aí, lê. Cidades crescem. As indústrias se instalaram principalmente no sudeste, onde havia melhor infraestrutura. Estradas, portos, aeroportos e redes de transmissão de energia, que facilitava a chegada de matérias-primas e o escoamento da produção até os mercados consumidores. A chegada das indústrias atraía trabalhadores de outras regiões que buscavam melhor qualidade de vida. O deslocamento de população em direção ao sudeste obrigou os governos a redirecionar seus recursos para tentar solucionar os problemas que se multiplicavam nas grandes cidades. A ditadura militar, a nova república e o espaço geográfico brasileiro. No período em que o Brasil foi governado pelos militares, ocorreu o chamado milagre econômico, crescimento médio do Produto Interno Bruto, PIB, superior a 10% do ano entre 1968 e 1973. A mortalidade infantil caiu de 131 para 113 mortes para cada 1.000 nascimentos entre 1965 e 1975. Os homicídios atendidos por saneamento básico cresceram mais de 150% e houve aumento do consumo. No entanto, para financiar esse milagre econômico, os governos tiveram de pedir dinheiro emprestado ao mercado internacional, aumentando a dívida externa de 3,7 bilhões em 1968 para 12,5 bilhões. Meu Deus, os caras são muito burros, mano. Tomara que nenhum militar esteja vendo isso. Somando-se a isso, a crise do petróleo ocorrida no final de 1973, resultado deixou a balança comercial brasileira deficitária e a inflação fora de controle. Com isso, a remarcação desenfreada de preços reduziu substancialmente o poder da compra da população. É claro, olha, é isso que dá ser burro. Se não fosse burro, isso não acontecia. Bom, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, o FHC, não sou eu, intensificou-se a libertação da economia, bem como o processo de privatização de empresas estatais. Dentre as consequências espaciais destas medidas, houve o ingresso no Brasil de muitos capitais estrangeiros que adquiriram diversas empresas estatais e privadas nacionais. Assim, muitas companhias estatais ligadas a setores de infraestrutura
como energia elétrica e telecomunicações, além de siderúrgicas e mineradoras, foram privatizadas, ou seja, a maioria das indústrias foram privatizadas, né? O que piorou a situação de todo mundo. Eu acho que isso é ruim. Eu não sei, deve ser. Muitos bancos, banco não é de sentar não, tá? É de tirar dinheiro ou colocar dinheiro, tá? Privados nacionais foram adquiridos por transnacionais que passaram a remeter grande parte de seus lucros às suas matrizes situadas no exterior. Ressalta-se que a saída de recursos da economia brasileira não foi decorrência apenas de remesso de lucro das transnacionais, mas também foi gerada pelo aumento considerável das importações decorrentes da valorização da moeda brasileira. Bom, isso aí é tudo. Se você quiser ver mais, me pergunta. Se você quiser ver, assim, mais... Foi mal. Se você quiser ver, assim, mais coisas e não quiser esperar até terça-feira, porque segunda amanhã não tem aula, tá? Se você vai ver esse vídeo amanhã, não tem hoje. E hoje é domingo, que eu tô gravando. Beleza, gente. Tem muita coisa ainda que eu não li, porque senão o vídeo ia ficar gigante, imenso. Então, se você quiser ver, gente, dá uma olhada no capítulo 3, 4, 5, vê o que eu não li e dá uma lidinha. Obrigado por assistir e se inscreve no canal para não perder nada e tchau.